E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior, dou aula de Direito Constitucional em alguns cursos preparatórios para concurso e estamos aqui hoje justamente para corrigirmos a prova da Polícia Federal, prova de agente administrativo, na minha opinião, prova relativamente tranquila, não teve tanta dificuldade na parte de Direito Constitucional, foram cobradas 8 questões, mas na minha opinião todas bem tranquilas, com exceção de uma que nós vamos ver. Vamos começar a correção? Então vamos nessa. Questão 43. No que concerne ao conceito de Constituição, julgue o item abaixo. Constituição, em sua acepção formal, corresponde ao documento solene que disciplina as normas superiores elaboradas por um processo constituinte específico, sendo as normas integrantes da Constituição Federal de 88 caracterizadas como formalmente e materialmente constitucionais. Pessoal, vamos lá. Olha aqui, por favor. Entenda uma situação muito importante. Vejam, Constituição, em sua acepção formal, corresponde ao documento solene que disciplina as normas superiores elaborado por um processo constituinte específico. Até aqui questão muito tranquila. De fato, nossa Constituição é um documento solene, foi feita por um procedimento instituído para aquela situação, um procedimento solene, laborioso, e de fato foi feita por um processo constituinte específico. Agora, vamos tomar cuidado com a segunda parte dessa questão. Aqui, na minha opinião, passível de recurso. Sendo as normas integrantes da Constituição de 88 caracterizadas como formalmente e materialmente constitucionais. Olha aqui, por favor. A nossa Constituição, visivelmente, é uma Constituição formal. Vamos relembrar um pouquinho. O que é uma Constituição formal? É aquela Constituição que não está presa ao conteúdo. Ela está presa ao procedimento de criação. Ou seja, se a norma ela foi criada pelo procedimento específico, então ela é uma norma constitucional. Ainda que o assunto que ela vem abordar não seja um assunto propriamente para se estar dentro de uma Constituição. A nossa Constituição é dessa forma. Ela é uma Constituição formal. Então, a nossa Constituição, ela tem muita coisa importante, questões ali materiais, só que tem muitas coisas insignificantes, normas meramente formais. Então, o que acontece? Acredito que essa questão, o CESP vai colocá-la como correta, porque geralmente as normas formais são normas materiais. Porém, essa regra não é absoluta. Nós temos que entender que existem inúmeras normas constitucionais que são formais, porém não são materiais. Exemplo típico colocado por quase toda a doutrina. Artigo 242, parágrafo 2º, quando ele fala que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. Visivelmente, essa norma ela é formalmente constitucional. Porém, ela não é materialmente constitucional, porque o assunto que ela aborda é um assunto extremamente insignificante para estar dentro da Constituição. Agora, como pela regra as normas geralmente formais são materiais, acredito que o CESP vai colocar essa questão como correta. Porém, eu quero deixar aí minhas redes sociais livres para que você possa ir lá e com certeza eu vou fazer um recurso. Essa questão ela é muito, nessa segunda parte, subjetiva ao meu modo de analisar. E, infelizmente, isso é algo que hoje nós temos vivido nas provas do CESP. É uma prova que tem doutrinado, que tem tido uma ditadura própria e, infelizmente, nós ficamos à mercê desse tipo de questão. Então, eu vou dar um recadinho para o examinador do CESP. Rapaz, você começa a tomar cuidado. Eu já estou praticamente organizando um rolezinho para ir na UNB. Eu e alguns professores, porque você está de palhaçada com nossa cara. Isso não tem como. Isso aqui, imagina para o candidato lá nervoso na hora da prova pegar uma merda dessa aqui. Desculpa a palavra, mas eu não consigo. Então, pessoal, essa questão, acredito que gabarito vai dar correta. Porém, é uma questão que eu vou fazer recurso para que ela seja anulada, porque essa segunda parte dela, nós não temos como saber ao certo o que o CESP tem cobrado. Porém, preliminarmente aqui eu coloco a questão como verdadeira. Próxima questão, vamos nessa. Questão 44. Acerca das disposições constitucionais relativas à segurança pública, julgue os itens a seguir. Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar a infração penal. Pessoal, por favor, é claro que uma questão dessa ia estar na prova da Polícia Federal. Você está fazendo uma prova da PF. Você acha que ele não ia cobrar nenhuma competência da PF prevista na Constituição? Claro que ia. E detalhe, o candidato ele tem que ser um pouco mais atento. Uma questão
praticamente idêntica a essa, foi cobrada na prova de escrivão da Polícia Federal no ano passado. Ele falando de novo da questão dos Correios, essa questão toda. Quando você pega o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, ele fala que compete à Polícia Federal apurar as infrações aos crimes contra autarquias e empresas públicas federais. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública federal. Então, de fato, compete à Polícia Federal analisar, no caso, essa infração. Então, a questão aqui, tranquila, questão verdadeira, praticamente aí texto seco da Constituição. Próxima. 45. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. Outra questão sobre segurança pública, questão também tranquila. Pessoal, o artigo 144 da Constituição, ao disciplinar sobre os órgãos de segurança pública, ele coloca 6 órgãos. Quais são? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar Civil e o Corpo de Bombeiros. Pessoal, esse rol, pela jurisprudência do Supremo, ele é um rol taxativo. Essa questão, ela é recorrente em provas do CESP. Todas as vezes o CESP vem querendo colocar um órgão diferente dos 6 que estão previstos na Constituição. Então, essa questão tranquila, erradíssima, por conta da Força Nacional de Segurança Pública. Não é órgão de segurança pública previsto no artigo 144. Então, errada. Próxima. O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes... Opa, peraí. São crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Pessoal, errar uma questão dessa é pedir para chorar quando terminar a prova. Olha aqui, que questão boba, texto seco, questão fácil. Terrorismo, racismo, tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes, são crimes hediondos. Primeiro, a Constituição fala um pouquinho sobre crime hediondo, fala. Porém, quem tipifica os crimes hediondos não é a Constituição, é a Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. Então, na hora já tinha como matar que essa questão tá errada, porque terrorismo, racismo, tortura e tráfico ilícito não são crimes hediondos pela Constituição. Só que vejam bem, eu quero que você entenda a seguinte situação. Isso aqui nós vamos encontrar no artigo 5º, incisos 42 e 43 da Constituição. Pessoal, tome cuidado, é uma questão fácil, mas que cai muito em prova do CESP. Tome cuidado com o TTT hediondo. O que eu costumo falar do TTT hediondo? Tráfico, terrorismo, tortura e os hediondos. A Constituição, ao falar dessas 4 situações, ela fala que são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora, em um outro inciso, a Constituição aborda a questão do racismo, falando que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, aí ele colocou 2 situações diferentes, porém a questão muito fácil aí de verificar o erro que consta nesse item. Então, questão errada também muito tranquila. Próxima. Questão de nacionalidade, vamos lá. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira dos Estados Unidos. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Olha aqui. Dei alguns aulões na véspera da prova e eu chutei. Falei com base na Lei 6.815, Estatuto Estrangeiro, falei, pessoal, acredito que vai ser cobrada uma questão sobre brasileiro nato nessa prova da Polícia Federal. Tá aí, eu tenho várias testemunhas para isso e tá aí a questão. Pessoal, questão muito fácil. Essa questão aqui, a resposta dela nós vamos encontrar no artigo 12, inciso 1º, a linha B da nossa Constituição. A Constituição fala que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um desses esteja a serviço do seu país. No caso, a serviço do Brasil. Desculpem. Olha aqui. O menino aqui, nesse caso aqui, a criança, ela é filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Espera aí. Se a mãe é brasileira e está a serviço, já é condição necessária e suficiente para eu saber que esse menino aqui, que essa criança, vai ser brasileiro nato. Por quê? Quando você está a serviço, então não é necessário que você faça o registro. A questão do registro só é necessário quando o pai ou a mãe não está a serviço. E aí vai entrar no artigo 12, inciso 1º, a linha C. Então, essa questão aqui, como vocês
podem perceber, é uma questão erradíssima, né, e uma questão também muito fácil. No caso aqui, de pronto, ao nascer, essa criança já seria considerado brasileiro nato. Beleza? Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, a prática de ato de improbidade administrativa por agente público implica a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha aí, ó, uma questão de administração pública que também vem caindo muito bem em provas do CESP. Pessoal, isso aí é uma questão de texto seco. Quando você pega a Constituição no artigo 37, parágrafo 4º, o que ela fala? Ela fala assim, ó, os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, vejam bem, de acordo com a Constituição, a prática de ato de improbidade administrativa por agente público implica perda da função, perfeito, suspensão do direito político, tranquilo, sem prejuízo da ação penal cabível, sim. Além de todas as formas de punição que a Constituição mencionou no texto, o cara ainda pode responder penalmente por um ato de improbidade. Lembrando que a Constituição ela trata sobre improbidade nesse ponto aqui, porém quem vai regulamentar a improbidade é a Lei 8.429, a famosa Lei 8429. É ela que vai falar por quanto tempo dura a suspensão e tudo, porém isso aí não é mérito do direito constitucional. Então questão tranquila, questão correta. Próxima. A União, os estados, o DF e os municípios compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante, por exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo urbano. Pessoal, essa questão nós vamos analisá-la em duas partes. A primeira parte dessa questão nós vamos encontrar no artigo 18 caput, quando ele fala aqui, ó, a União, os estados, DF e os municípios compõem a organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Vamos lá, artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Primeira parte, tranquila. A segunda parte, ele já vai para uma das competências do município, prevista lá no artigo 30, inciso 8. Lá, de fato, ele fala que cabe ao município promover essa situação. Então, aqui também duas questões que, mais uma vez, ele aborda a literalidade da Constituição. A primeira parte prevista no caput do artigo 18 e a segunda parte no artigo 30, inciso 8 da Constituição. Vamos lá? Tem mais alguma? Tem. 50. Compete privativamente ao presidente da República a concessão de induto. Poder dessa competência, entretanto, ser delegada a outras autoridades, como, por exemplo, ministro de Estado. Questão correta. Pessoal, sempre alerto isso nas minhas aulas. Presta atenção. Quando nós pegamos o artigo 84, ele vai disciplinar as competências do presidente da República. E o artigo 84 ele fala, compete privativamente ao presidente da República. Eu sempre tento ajudar o meu aluno, pelo seguinte motivo. Se você pegar o artigo 84, ele tem 27 incisos e um parágrafo único. Pessoal, desses 27 incisos, supostamente 27 funções do presidente, apenas 3 podem ser delegadas. Toda vez em prova, ele prefere cobrar as questões ali, as atribuições do presidente, que podem ser delegadas. Eu pergunto, é mais fácil memorizar as 24 que não podem ser delegadas ou as 3 que podem ser delegadas? Então, ajude você mesmo. A questão fica muito mais fácil quando você pensa dessa forma. Essa também abordei nas aulas da véspera da prova. Pessoal, vejam, de todo o artigo 84, o parágrafo único fala que nós podemos delegar 3 funções. A que está prevista no inciso 6, a do 12 e a do 25, primeira parte. Quando você pega o inciso 12, ele fala, compete ao presidente da República conceder induto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. Induto é uma das formas de extinção de punibilidade previstas lá no artigo 107 do Código Penal. É um perdão concedido pelo Estado. E, de fato, essa função ela pode ser delegada. Pode ser delegada ao ministro de Estado? Pode. Bem como também poderia ser delegada ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, conforme preceitua lá o parágrafo único do artigo 84. Então, uma questão aí sobre poder executivo. Será que tem alguma outra questão aí? Não, não tem. Então, muito bem. Então, pessoal,
Isso aqui foi o gabarito extraoficial que nós fizemos aqui, tranquilo? Espero que todas estejam procedentes, porque infelizmente o CESP só tem como saber na hora que sair. Mas quero deixar claro que fique aí o meu Facebook, Orlando Júnior, pode me procurar lá diante de qualquer recurso. Terei o maior prazer em fazer um recurso para vocês, tranquilo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.